a visita de um cineasta, um profissional da área de cinema, o Daniel. Tudo bom, Daniel? Tudo bem? Então, hoje eu pedi que o Daniel me desse essa honra de vir aqui para me dar essa entrevista, para que nós possamos falar um pouco sobre a profissão dele, sobre ele, a profissão, enfim, conhecermos melhor esse profissional que tem se destacado nessa área cinematográfica e que agora está partindo para novos horizontes também. Então, Daniel, vou te fazer uma pergunta. Espero que você possa nos dar essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre essa profissão, né, do cinema. E eu quero saber, em primeiro lugar, sobre você. Tá? Então, vamos lá. Daniel, você é do Rio de Janeiro. Sou carioca. De que bairro, sabe? Não? Quando eu nasci, morava na Tijuca, né? Depois morei 23 anos na distante, longínqua Vargem Grande. Atualmente moro em Copacabana. Muito bem. É filho de André? André. E Mariana. Isso aí, André e Mariana. Duas pessoas sensacionais. Então, deixa eu te falar, André. O Daniel, né? O Daniel, me fala uma coisa. Como é que surgiu essa sua vocação? Quando foi que surgiu e como surgiu? Eu sempre gostei muito de história, né? No colégio, sempre gostei muito de estudar história, particularmente história do Brasil. Mas não queria fazer faculdade de história porque eu achava que tinha poucas possibilidades de atuação, né? Que inevitavelmente acabaria sendo professor do ensino infantil e não era a minha ideia. Então, fui me aproximando na adolescência ainda da ideia de fazer filmes, né? Eu tenho um tio-avô aí muito envolvido com audiovisual, né? Fui me aproximando dessa ideia de fazer filmes e passei a achar que o cinema, que o audiovisual era a melhor maneira de se contar uma história, né? Então, aliei as duas coisas desde o início, com essa ideia de fazer a faculdade de cinema e aplicar o cinema ao estudo, ao ensino da história, né? Como disciplina. E aí foi o que eu fiz. Eu fiz a graduação em cinema, o mestrado em história e trabalho com documentários sobre a história do Brasil, particularmente história militar e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Sobre o nascer dessa vocação, que foi quando você ainda era criança, pelo que eu saiba, né? Isso. O seu primeiro... Vamos lá, vamos contar para as pessoas o seguinte. Quando o primeiro trabalho que você fez, que trouxe essa sua vocação, se eu não me engano, você era uma criança ainda, junto com os coleguinhas, né? Também crianças da sua idade, e aquilo já começou a dar frutos. Isso, foi uma evolução de atividades e brincadeiras infantis, né? Eu estava no colégio, eu tinha, sei lá, 12 anos, 13 anos, e na época não tinha esses celulares tão modernos ainda, já estamos ficando antigos, né? E eu comprei uma câmera dessa pequenininha, assim, da Sony, na época com fita mini DV, né? E fazia com os colegas de escola, né? Assim como brincadeiras, inventando histórias né? Nessa época não conectado com a história como disciplina, mas com histórias fantásticas, assim, né? Isso no ano de 2008, mais ou menos, assim. Eu comecei a fazer isso, fiz uma série de curtas e filmetes, assim, que nós atuávamos e escrevíamos, e participei de alguns festivais de cinema voltados para a produção de crianças e adolescentes, e aí foi desenvolvendo e aí se tornando mais sério, vamos dizer assim, e voltado para essa parte documental, né? Graças a Deus eu nunca mais atuei, poupei as pessoas disso. Não, pelo que eu pude ver, o Daniel não só atuou muito bem nesse projeto infantil que ele está nos relatando, e ganhou o prêmio, já começou, a vida dele começa numa brincadeira que deu certo e já ganhando prêmio, já sendo laureado, né?
dessa parte de começar um projeto infantil, mas que as pessoas adoraram, não só o projeto dele em si, né, dentro do contexto, do conteúdo, mas também com a interpretação que ele deu. Ou seja, o Daniel tem várias vocações. É isso aí, Daniel. Bom, vamos lá, continuando a nossa entrevista. Você já falou de você alguma coisa, um pouco, né? Falou sobre essa coisa do cinema, de como surgiu essa sua vocação. Agora eu queria que você dissertasse para nós essa nova caminhada que é do mestrado e do doutorado, e pudesse nos passar quais são os seus projetos daqui para frente, futuros, em relação a essa sua nova fase, né? Tá bom? Como eu falei, a ideia sempre foi fazer essa conexão entre cinema e história, né? Então, há essa vertente que eu venho fazendo no meio acadêmico, né? Eu fiz a graduação em cinema, o mestrado em história e agora estou fazendo doutorado em ciências, né? Isso porque o meu tema de estudo foi se afunilando, né? Desse interesse geral por história, surgiu esse interesse pela história da Segunda Guerra Mundial, que eu acho que é muito comum, né? A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito armado da história da humanidade. É um tema, é uma tragédia, né? Mas é um tema muito envolvente, pode ser abordado por inúmeros, ou talvez todos os ângulos e vertentes, né? Você pode estudar, porque é um momento de muita tristeza, né? De cometimento de crimes, mas ao mesmo tempo é também um momento de transformação do mundo, né? Da geopolítica mundial, da definição da estrutura política que a gente vive hoje. É um momento de muita transformação tecnológica, né? Tanto de armamento, quanto de aviação, quanto de medicamento, né? Surge a penicilina. Então, é um momento que se pode olhar sob todas as óticas, né? E eu fui me aprofundando no estudo da Segunda Guerra, particularmente na participação do Brasil, e descobri, quando eu já estava envolvido com o tema, que uma parente distante, uma prima do meu bisavô, foi enfermeira da Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o meu interesse se direcionou a partir daí mais para a história das enfermeiras e do serviço de saúde brasileiro na guerra. Essas enfermeiras da FEB são pioneiras, né? São as primeiras mulheres militares formalmente inseridas nas Forças Armadas do Brasil. E tem uma história muito bacana, muito diferente, né? Realmente de desbravamento e de ineditismo. E passei a estudar, então, essas enfermeiras. E agora eu estou fazendo doutorado em ciências na Unirio, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Escola de Enfermagem, onde tem uma linha de estudo de história da enfermagem. Então, lá eu estou desenvolvendo a pesquisa sobre as enfermeiras da FEB. Então, aliando sempre essa ideia aí dentro do doutorado, a ideia é talvez fazer um documentário sobre uma dessas enfermeiras, a capitã Altamira Valadares, que se dedicou muito à memória da FEB. Ela era de Batatais, no interior de São Paulo, e lá ela criou um museu e um centro de documentação sobre a participação brasileira na guerra, e é uma personagem muito interessante, então estamos pesquisando sobre ela. A ideia é fazer um filme, então sempre aliando esses dois momentos, né? O cinema e a história, particularmente a história militar. Eu faço parte da Associação dos Veteranos da FEB, né? Hoje tem pouquíssimos veteranos vivos, já na casa dos 100 anos de idade, então fica a nossa missão de preservar a memória deles e continuar contando essa história, né? Perfeito. Então, Daniel, dentro desse contexto todo, nós podemos presumir que mais um pouco à frente você vai estar nas faculdades ministrando aulas, né, nessa temática para formar jovens que, como você, tem esse sonho. Eu tenho essa ideia, né? Tem essa trajetória de formação acadêmica e que no próximo ponto seja lecionar no ensino superior, né? Beleza, esse é o Daniel, tá vendo? Um jovem, está com quantos anos, Daniel? 28. 28 anos. Já não tão jovem, já o tempo passando. Um jovem que já está fazendo doutorado dentro dessa área de cinema, né? Falando de cinematográfico, mas da área de cinema, de comunicação em geral, vamos falar assim,
e com o tema da Segunda Guerra Mundial, que é importantíssimo, porque de lá para cá muitas coisas aconteceram em razão da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial, tanto na Europa como também aqui no Brasil. Nós tivemos efeitos muito grandes dessa Segunda Guerra Mundial. E hoje nós estamos vendo aí ainda guerras, né? Na Europa, e coisas absurdas estão acontecendo, que já não era mais para ter, mas que infelizmente a gente está vivenciando momentos que trazem essa memória, né? Triste memória, mas que trazem essa memória. Infelizmente, né, a guerra continua sendo uma realidade atual da humanidade, né? Muitas guerras aconteceram e pelo tamanho da destruição se pensou que aquela seria a última guerra, né? Porque era uma coisa tão trágica, tão terrível, disseram, puxa, ninguém que viu isso vai querer que aconteça outra guerra, né? Mas, infelizmente, o ser humano não aprende nesse sentido, né? E a gente continua, inúmeras guerras aconteceram desde a Segunda Guerra Mundial, né? Nada tão grande, daquela magnitude em vários aspectos, como a Segunda Guerra Mundial, conflitos mais locais, regionais, o que passou a se chamar de conflito de baixo impacto, né? Mas aconteceram muitas guerras, muitos problemas, e hoje continua acontecendo, né? Depois de algumas décadas, nós temos guerra no continente europeu, mais uma vez. Eu entrevistei um veterano da Segunda Guerra Mundial, brasileiro, em que, falando sobre a memória da FEB e a falta de reconhecimento por parte do Estado brasileiro e da população em geral, né, que não conhece essa história, não valoriza e, às vezes, tristemente, quando conhece, vê de maneira jocosa, né? E ele dizendo isso para os brasileiros entenderem exatamente o que nós passamos na guerra, tinha que ter uma guerra no Brasil. Então, eu prefiro que eles fiquem na ignorância, né? Isso vindo de um homem que viu a guerra, que fez a guerra, que esteve na linha de frente. Então, se a única maneira de compreender é essa, é melhor que a gente não compreenda, né? Por sorte, o Brasil tem uma tradição pacífica, né? Uma tradição de fronteiras consolidadas, não temos disputas com países vizinhos, né? Não há nenhum conflito bélico no horizonte próximo do Brasil, para nossa sorte, para nossa alegria, e não o contrário, né? Mas, infelizmente, isso não é uma realidade do mundo como um todo, né? E a gente vê a tragédia da guerra ainda existindo e atingindo milhões de pessoas. A realidade não está tão longe assim, não, porque, olha só, nós temos as fronteiras aqui, e que já estamos vivenciando problemas de êxodo, né, populacional da Venezuela para o Brasil e para outros lugares. Né? Por quê? Porque estão passando por situações críticas, né, que estão levando a população a procurar abrigo em outros países, como o Brasil, que tem sido, por mais, se eu não me engano, o número era de 1 milhão de venezuelanos que teriam saído do país procurando asilo para se defender do que estava passando lá, né? Uma coisa horrível. Então, ainda temos essa coisa de vizinhos, como a Argentina, como a Venezuela, como a Bolívia, enfim, outros países vizinhos do Brasil, que estão num momento crítico, onde os governos parece que estão se abstendo das necessidades prioritárias do povo, e isso está causando evoluções internas nos países e que podem trazer consequências que se estendam a uma situação como você está falando, de repente o Brasil, como um país pacífico, ter que enfrentar uma situação inédita de uma guerra, que eu espero que nunca aconteça. Vamos rezar para que não aconteça. Claro. Mas, infelizmente, Daniel, esse assunto que você abordou quando criança ainda, já começando projetos de documentário falando da Segunda Guerra Mundial, são muito presentes hoje. Muito presentes hoje. Pessoas que possam achar, não, mas a Segunda Guerra Mundial isso já tem muitos anos, isso já é uma coisa antiga? Não é não. É uma coisa muito atual, se nós pararmos para pensar o que o Daniel está nos dizendo, e que em relação
as pessoas, os brasileiros que foram para a Segunda Guerra Mundial e que conheceram de perto o que é uma guerra. E que isso, talvez, nós todos aqui no Brasil, por não sabermos, na verdade, na grande maioria, que nunca passou por isso, achar que uma guerra, não, é complicado. A gente está vendo aí lá fora, na Europa, a guerra está acontecendo e é uma coisa muito caótica, de verdade. Bom, mas, Daniel, voltando a falar com você da seguinte forma. Agora você já me falou do seu projeto, já falou do mestrado, do doutorado. Já sei que você, daqui para frente, vai nos dar muitos prêmios ainda nessa área aí, e com certeza. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Você, além de tudo, você já fez várias viagens, não só pela Europa, né, mas para os Estados Unidos, para diversos países. O que você pode nos contar em relação a essas viagens que você fez, que tinham a ver, inclusive, com o seu trabalho? Eu já fiz algumas viagens, algumas a passeio e outras relacionadas a essas pesquisas, né? Acho que o mais interessante disso foi a viagem de intercâmbio que nós tivemos na Rússia, né? A Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira aqui no Brasil, né? Tem um protocolo de intercâmbio cultural com algumas entidades congêneres, né, dedicadas ao mesmo assunto na Rússia. A Rússia foi um país aliado muito importante na Segunda Guerra Mundial, é o país que sofreu a maior quantidade de baixas, né? Eles calculam aí quase 30 milhões de mortos. Na época, a União Soviética, né? Claro, a Rússia era o maior país, a maior população, mas na época era ainda maior no conjunto da União Soviética. E eles cultuam muito a memória da Segunda Guerra Mundial, que eles chamam de Grande Guerra Patriótica. E nós visitamos um museu lá. Eu estive na Rússia 2 vezes, em 2017 e 2019, e em 2018 uma comitiva russa esteve no Brasil. Depois a pandemia interrompeu o intercâmbio e aí emendou com essa triste situação da guerra em que os russos se envolveram lá, né, na invasão da Ucrânia. Então, nós visitamos esses museus, conhecemos veteranos russos da Segunda Guerra Mundial, né? Foi muito interessante. Na viagem fomos com um veterano brasileiro, as 2 vezes foi um veterano já com mais de 90 anos de idade, um veterano da Marinha, Melquisedeque Afonso de Carvalho, né? O tenente Melquisedeque, foi muito bacana. Levamos muito material sobre a participação do Brasil na guerra para ser exposto em museus e entidades da Rússia. Trouxemos material deles para o nosso museu aqui no Rio de Janeiro, na Rua das Marrecas, número 35, no centro da cidade. Nós temos vitrines dedicadas a vários países aliados e inimigos, né, de armamento, fardamento, medalhas, memorabilia, enfim, a memória da guerra, né? E aí passamos a ter uma vitrine dedicada à União Soviética. Foi realmente bastante interessante esse protocolo histórico-cultural, né, voltado para essa memória da Segunda Guerra, já que nós combatemos do mesmo lado, né, contra o mesmo inimigo, e em alguns casos, inclusive, enfrentamos as mesmas unidades alemãs, né, curiosamente, embora não diretamente, né, o Brasil não atuou ao lado da União Soviética, literalmente no campo de batalha, mas a nossa divisão, né, da Força Expedicionária Brasileira combateu na Itália contra a 232 Divisão de Infantaria Alemã, que era uma divisão veterana da invasão soviética, da invasão alemã à União Soviética, né, de Stalingrado. Então, em momentos diferentes, os nossos soldados brasileiros e os soldados soviéticos combateram a mesma unidade. Então, foi muito interessante. Nós produzimos um livro, um livro de fotografias do Serviço de Saúde Brasileiro na Guerra. Esse livro foi lançado lá na Rússia, na Embaixada do Brasil em Moscou, e numa universidade russa de Relações Exteriores, em que eles estudam a língua portuguesa. O livro é bilíngue em português e inglês. Foi muito interessante porque é uma história, se é uma história desconhecida no Brasil, imagina no restante do mundo. Então, é realmente a nossa missão divulgar isso.